Boa noite, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos conversar sobre o primeiro dia do Tríduo Pascal, como já explicamos, a Sexta-feira Santa, que começa na quinta-feira à noite com a missa do Lava-Pés. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do vosso Espírito, fazei que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo nosso Senhor. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, nós vamos falar hoje sobre o Tríduo Pascal e especificamente da Sexta-feira da Paixão. Como nós já explicamos, o Tríduo Pascal são aqueles 3 dias que começam na quinta-feira à noite, com o pôr do sol. Pôr do sol um pouco antes, quando o sol começa a se pôr, normalmente às 5 horas da tarde. Por quê? Porque para o judeu, não é? E a liturgia está cheio, presente isso, não é? Para o judeu o dia não começa às 6 horas da manhã, com o nascer do sol, como normalmente nós pensamos assim. Para o judeu o dia começa no dia anterior, com o pôr do sol, né? A hora do crepúsculo. Então, por exemplo, o início do domingo não é às 6 horas da manhã, mas no sábado à tarde, a partir das 6 horas da tarde. Por isso que se tem o costume de celebrar a missa no final da tarde. Às vezes em alguns lugares se celebra até a partir do meio-dia, não é? Mas o correto mesmo seria começar a celebrar a partir das 5 da tarde, porque às 5 da tarde o sol já começa mais intensamente a se pôr. Não é? Então, a partir do pôr do sol, não é uma hora assim marcada de relógio, não é? Já o sol se pôs, né? Porque a gente sabe, um dia vai mais, menos, um dia começa mais cedo, outro dia adianta mais. A partir do pôr do sol é o modo do judeu olhar as horas, não é? Até o pôr do sol do dia seguinte como é que se diz? Um novo dia. Engraçado que a liturgia, por exemplo, que normalmente usamos isso para o domingo, começa no sábado à tarde, né, 5 horas da tarde, mas no domingo à noite, depois das 6 da tarde, nós ainda estamos celebrando missa de domingo, né? Mas é só para, como é que se diz? Vamos dizer, atingir o maior número possível de pessoas, né? Mas se fôssemos falar rigorosamente, né, ao pé da letra, a missa do domingo à noite já seria a missa de segunda-feira, não seria a missa de domingo, né? Bom, continuando o que nós estamos colocando, por isso, para explicar isso, o Tríduo Pascal, como dissemos ontem, e recapitulando, são 3 dias. A sexta-feira, o sábado e o domingo. Mas, padre, o senhor não disse que o Tríduo Pascal começa no entardecer da quinta-feira? Só que eu acabei de explicar. No entardecer da quinta-feira, compreende-se ao pôr do sol, já é a sexta-feira. Então, na verdade, o Tríduo Pascal é sexta, sábado, domingo. E na quinta-feira temos a missa do Lava-Pés. Pela manhã na catedral, mesmo que não tenha terminado a quaresma, porque a quaresma termina com o início do Tríduo Pascal, ao pôr do sol, né? Mesmo que não tenha terminado a quaresma, pela manhã os sacerdotes, que esse ano não sabemos quando vamos celebrar, os sacerdotes de uma diocese com o seu bispo, celebram a missa dos santos óleos da renovação das promessas batismais, das promessas sacerdotais, né? E à noite começa o Tríduo Pascal, comemorando a instituição da Eucaristia, do sacerdócio e o mandamento do amor.
Então, depois da missa da Ceia do Senhor, a missa da Quinta-feira Santa à noite, que já é sexta-feira, quando acaba a missa, o Santíssimo é retirado da igreja, não é? Se faz uma transladação do Santíssimo Sacramento. Também todos os ornamentos da igreja tirados, toalhas dos altares, se há mais um altar, flores já não tinha por causa da celebração da quaresma, não é? Mas qualquer ornamento, tudo fica despojado, tapetes, não é? Alguns lugares se tem coberto os santos desde o quinto domingo da quaresma, então fica tudo o sacrário, se tira o Santíssimo, se leva para um lugar à parte e se deixa de porta aberta, não é? O altar fica despojado, né? Porque o altar nunca deveria estar sem toalha, não é? Porque aquela toalha, e nunca poderia ser de outra cor a não ser branca. Os detalhes ao redor do altar, sim, pode ser conforme o tempo litúrgico, se quiser, mas em cima do altar deve ser sempre branco, porque no altar se celebra a Eucaristia. A Eucaristia é sempre Páscoa, como já explicamos. Por isso, a cor da mesa do altar não segue a cor do tempo litúrgico, é sempre branca, não é? Porque é sempre Páscoa, para lembrar isso, não é? Do ambão pode colocar, se quiser, ou uma toalha que a gente chama de corre-mesa, né? Às vezes usa um ambão como toalha, né? Pode colocar sempre branca ou pode ser colocada a cor litúrgica, mas no altar é sempre branco, pelo menos na parte que a gente chama da mesa, né? Sempre branco, porque é sempre Páscoa. Bom, como eu estava dizendo, depois da missa se tira tudo, porque a sexta-feira começou, exatamente por causa disso, porque a sexta-feira santa já começou, então Jesus está sendo levado para o julgamento, vai morrer, vai ser crucificado, vai morrer, e é um dia de penitência, de oração, de jejum. Então aqui nós vamos falar sobre a sexta-feira da Paixão, e eu vou começar a falar sobre o histórico da sexta-feira da Paixão. Quando é que se começou a falar sobre o histórico quando é que se começou a celebrar a sexta-feira da Paixão, não é? Hoje nossos irmãos separados, nossos irmãos protestantes, algumas igrejas, porque as igrejas mais antigas, as igrejas das reformas, luteranos e anglicanos e outros, conservam esse calendário litúrgico, não é? Depois nós vamos falar da espiritualidade da sexta-feira da Paixão, e depois nós vamos falar sobre, além da instrução geral do missal, vamos ler a introdução ao lecionário, que é o lecionário, aquele segundo livro do altar. O primeiro é o missal, o segundo é o livro das leituras. Nós vamos falar sobre as leituras e como se proclamam, né, na sexta-feira da Paixão. Então, começando pelo histórico, pegamos aquele livro que já apresentamos ontem, na página 43. Então, na página 43, o autor, Edson Adolfo Bert, vem nos falar sobre o histórico da sexta-feira da Paixão. Então, ele vai nos dizer o seguinte: é certo que desde o século II, quer dizer, 100 e alguma coisa, né? Nos primeiros 100 anos, os primeiros 150 anos, vamos dizer assim, da igreja, né? Depois da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, a igreja já começou a celebrar a sexta-feira da Paixão. É certo que desde o século II, a sexta-feira santa é marcada pelo jejum pleno, né? Jejum pleno quer dizer um jejum rigoroso, né? Pão e água, por motivos óbvios, né? Não vamos mais discutir sobre o jejum, já explicamos por que se jejua na sexta-feira da Paixão, embora ainda falaremos um pouco, mas
desde o século II, já era um dia de jejum, né? Não tinha aquela celebração litúrgica que nós fazemos agora, porque eu expliquei, é um dia alitúrgico, né? Quer dizer, aquela liturgia na verdade não existe, é engraçado isso, né? Por que não existe? Porque não se pode celebrar a missa, assim como no sábado santo também. Então, por isso existe o dia do jejum. A celebração aparece depois, acho, século II ou III. A gente vai ver aqui no desenrolar, né? Depois, não, mas a gente pode se reunir para fazer uma celebração da palavra, que é o que acontece hoje. Aquela celebração de sexta-feira não é uma missa, é uma celebração da palavra, que tem comunhão e tudo mais. A comunhão ficou guardada do dia anterior, mas não é uma missa, porque a missa celebra plenamente o mistério pascal. E o mistério pascal está acontecendo ainda, agora que Jesus morreu na cruz, né? Além disso, sabe-se que nunca se celebrou a Eucaristia nesse dia. Quer dizer, desde o século II, a igreja nunca celebrou a Eucaristia na sexta-feira da Paixão. Em consequência, a Sexta-feira Santa sempre foi um dia no qual não se podia celebrar a Eucaristia, ou seja, sempre foi considerado um dia alitúrgico. Quer dizer, às vezes as pessoas não conhecem a história da igreja, não conhecem a história da liturgia, não conhecem e ficam achando que se está inventando modas ou situações, né? Como, por exemplo, no domingo passado, ainda tocando aquela história do jejum do domingo, algumas pessoas disseram, mas eu não sabia disso. Por que estão dizendo que não se pode jejuar no domingo? O que é que tem? Qual o problema? Nunca se foi atrás de saber, não é? Então, mas isso existe desde o início da igreja, não é? Assim também a Sexta-feira da Paixão. Continuando, nos 3 primeiros séculos, como eu disse, né, tudo que a igreja vai fazer e vai reformar liturgicamente, ela apela para os 3 primeiros séculos. Nos 3 primeiros séculos do cristianismo, não se tinha uma liturgia especial para a Sexta-feira Santa, só o jejum, como acabei de explicar. É a partir do século IV que se desenvolveu a celebração da Paixão do Senhor, resumida até o século VI. Quer dizer, resumida por quê? Porque era uma celebração menor do que nós temos agora, numa celebração da palavra encerrada pela oração solene dos fiéis, aquelas orações solenes que se reza pela igreja, pelo Papa, pelos governantes, pelos que creem em Deus, pelos que não creem em Deus, pelos que não creem em Cristo e pelos que passam dificuldade, sofrimento. Esse ano, até diga-se de passagem, o Santo Padre acrescentou uma intercessão especial por causa da questão do coronavírus, né, para que seja sustado. A igreja sempre aproveitou o momento da cruz do Senhor, né, por sua morte nós tivemos a morte e viu o fim, né? Então, pela morte do Cristo, né, que ao mesmo tempo a cruz já é sinal da ressurreição, né, o Senhor nos conceda a vida, né? Então, é a partir do século IV que se desenvolveu a celebração da Paixão do Senhor, resumida, até o século VI, numa celebração da palavra, encerrada pela oração solene dos fiéis. Quer dizer, não tinha comunhão. O atual formulário provém certamente do século V, mas o estilo das orações que o compõem é, sem dúvida, bem mais antigo, né? O formulário das orações que nós temos, oremos pelo Santo Padre, ó Deus, oremos por os transeuntes, oremos, aquelas orações, já no século V, já a igreja já fazia. Mas a formulação definitiva, mas as intenções, a regra das intenções já estava presente antes. A partir do século VII, além da liturgia da palavra, a celebração da Paixão passou a ter também a comunhão dos fiéis. Outro dia eu estava explicando liturgicamente, falando que quando a igreja, estava explicando para uma pessoa aquilo que eu acabei de dizer, quando a igreja quer fazer uma reforma litúrgica, ela vai para os primeiros séculos, especialmente os 3 primeiros. E alguém estava perguntando por que na Sexta-feira da Paixão, antigamente, até 1955, né,
já fazem 65 anos, né? 75 anos, melhor dizendo, que o Papa Pio XII pediu que se voltasse a dar a comunhão, quer dizer, antes do Concílio Vaticano II, a comunhão para todos na Sexta-feira da Paixão, porque até o concílio era somente, até antes do concílio, até 1955, menos de 10 anos antes do início do concílio, né? Era 8 anos antes, né? Era só o sacerdote que comungava, por causa desse costume inicial, né? Mas só que quando foram olhar melhor, não, era todos os fiéis que comungavam. Depois se tornou o costume exatamente que eu acho que poderia voltar, como disse ontem, se tornou o costume de ninguém comungar, a não ser o sacerdote, que consagrava somente uma hóstia grande na quinta-feira santa para guardar para os dias seguintes. Por quê? Por motivos óbvios. Porque não se pode celebrar a Eucaristia, por que se vai comungar? Não é? Mas o concílio decidiu, o Papa, aliás, o concílio não, o Papa Pio XII achou melhor voltar ao costume que era mais antigo de todos comungarem. A partir do século VII, além da liturgia da palavra, a celebração da paixão passou a ter também a comunhão dos fiéis. Mas porque não se comungava até então? O Papa Inocêncio I, 378-417, deixou registrado que na Sexta-feira Santa e no Sábado Santo os apóstolos teriam jejuado. E daí veio a tradição de também não se celebrar os santos mistérios nesses 2 dias. O esposo está ausente, como dissemos ontem. Por isso, conforme a sugestão do Senhor, faz-se jejum não apenas do alimento material, mas também do espiritual, a Eucaristia, na expectativa do seu retorno. Mateus 9, 14 a 15. Essa passagem é aquela passagem que também citamos ontem, quando vão perguntar a Jesus por que os discípulos deles não jejuavam e os de João Batista jejuavam. Aí Jesus diz, quando o esposo estiver ausente, ele é o esposo, né? Os discípulos dele jejuarão, né? Já explicamos também, mais ou menos, né? Não entramos em todos os detalhes, mas a festa de casamento era feita assim, e Jesus está aludindo a isso, né? Primeiro os rapazes se reuniam num lugar, e eram os homens, os rapazes, que preparavam o alimento, imagine, para uma festa. No outro lugar se reuniam as moças, as amigas da noiva, não é? E aí, até meia-noite, por isso Jesus também contou aquela parábola, né? Depois, lá pela meia-noite, né, o noivo vinha, né, acompanhado dos amigos, e a noiva vinha acompanhada das amigas, e aí cada qual tinha que ter, especialmente as mulheres, uma lamparina, porque naquele tempo não existia energia elétrica, as estradas não eram como a da agora, e aí eles iam deixar os noivos na casa, onde eles vão começar a vida de casal, né? E lá tinha uma outra festa, que era a festa dos rapazes, a festa das moças e a festa de todo mundo junto, na casa do casal. Depois todo mundo ia embora e eles iam começar a lua de mel. Então, se o noivo não está com os seus amigos fazendo a festa, né? A rapaziada não está reunida, né, para fazer a festa, cantando, tocando, brincando, conversando, se o noivo não está, não tem sentido, né? Então Jesus estava aludindo que enquanto ele estivesse presente, esse é o sentido do jejum da Sexta-feira da Paixão e do Sábado Santo. Então não tinha por que os discípulos jejuarem, né? Mas quando ele estiver ausente, eles vão começar a jejuar. Quanto à adoração da cruz, no século IV, a adoração da cruz tem um fato muito interessante, não é? Vale a pena a gente saber como é que começou, o que a gente chama de adoração da cruz. Claro que a gente está adorando de verdade o Cristo que foi crucificado. A adoração da cruz é uma expressão, né? Claro que nós adoramos aquele que foi crucificado. E claro que nós não adoramos a imagem da cruz, mas a imagem da cruz, o beijo da cruz, a genuflexão, a inclinação profunda, seja qual sinal de veneração que se dê, na verdade é dirigida ao próprio Cristo, né? Nós não estamos dizendo que aquela imagem de Cristo é o Cristo, né? Às vezes nos acusam disso, mas
Só não compreende quem não quer compreender. É claro que aquilo é um simbolismo. Quando a gente faz a inclinação diante da cruz, é claro que nós não estamos dizendo que aquela cruz é Deus, mas nós estamos fazendo uma inclinação diante de Deus representado por aquela cruz, não é? É como um namorado que toma a fotografia da namorada no celular ou na carteira, não é? Hoje em dia todo mundo bota a fotografia no celular e ele fica olhando e se deleitando, mas ela é linda demais. É claro que ele sabe que aquele celular ali não é a namorada dele, mas ele se compraz em olhar, né, contemplar. Quanto à adoração da cruz, no século IV, ela já acontecia ao menos em Jerusalém. De início, antes da celebração da palavra, isto é, desde a manhã, era o dia todo, né, que se fazia, até as 14 horas, os cristãos ficavam rezando diante da cruz, né? O que se chama de adoração é que a cruz, lá em Jerusalém, ficava, e era o pedaço original da cruz, eles ficavam rezando diante daquela cruz, na sexta-feira da Paixão. Por isso o costume, que se atribui de Santa Helena, numa peregrinação, como é que se diz? Ela foi à procura da cruz e ela achou lá em Jerusalém, né? E por isso o costume de envolver a cruz com um manto roxo ou vermelho, né? E mostrando aos poucos para a adoração, né? Como já expliquei, estamos adorando ao Cristo, né? Eis o leme da cruz do qual pendeu a salvação, como se aquela cruz ali fosse a própria que Santa Helena achou, né? Que estava perdida. Mas é claro que nós nos transportamos espiritualmente, já entrando na espiritualidade, para a cruz verdadeira, para adorar o Cristo que foi crucificado na cruz. Então é como aquela cruz que nós apresentamos na sexta-feira da Paixão: eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo, vinde adoremos. É como se estivéssemos diante da própria cruz, né? De início, antes da celebração da palavra, isto é, desde a manhã do dia até as 14 horas, quando se iniciava a celebração, como registrou a peregrina Egéria, ou Egéria. Egéria foi uma peregrina do século III ou IV, não me lembro bem, me lembro quando eu estava estudando liturgia, de ouvir muito sobre ela. E ela empreendeu, ela era da Europa, ela empreendeu, não sei se da Espanha, se não me engano, ou da região que hoje nós chamamos de Espanha, né? E ela empreendeu uma peregrinação à Terra Santa. E ela foi descrevendo como é que se celebravam lá, ponto por ponto, as celebrações que aconteciam lá. Ela passou mais de um ano na Terra Santa, não é? Então, os liturgistas, os grandes estudiosos da liturgia, especialmente como os ritos apareceram, levanta as mãos para o alto, né? Porque graças a ela, nós sabemos, ela deixou tudo registrado pormenorizadamente, como aconteciam os ritos na antiguidade. E por isso que a igreja tem essa riqueza dos ritos também, né? Então, Egéria vai nos dizer um trecho do que ela escreveu, né? E assim põe-se uma cadeira para o bispo no Gólgota. Na sexta-feira da Paixão, ela descreve também a celebração do Natal, ela descreve as celebrações, como é que se fazia os exorcismos durante a quaresma, dos catecúmenos, ela descreve tudo. E assim pôs-se uma cadeira para o bispo no Gólgota, quer dizer, os cristãos que moravam em Jerusalém iam lá para o Gólgota, atrás da cruz, que agora está fixada. Acharam a cruz e fixaram, né? O bispo senta-se na cadeira, é posta diante dele, parece que a salvação é ao ar, posta diante dele uma mesa coberta com pano de linho. Você sabe que na antiguidade o linho indicava nobreza, assim como também a cor vermelha, a cor púrpura, né? Então um pano de linho, e aí você vai entender porque esse pano de linho significa que aquilo que vai ser colocado em cima é precioso, não é?
uma mesa coberta com pano de linho, os diáconos ficam em pé em volta da mesa. Os diáconos ficam em pé, né, em volta da mesa, o bispo fica sentado mais atrás no trono, né? E é trazido um relicário de prata dourado. Olha, veja, um relicário, mas é um relicário grande, você vai entender por quê. De prata dourado. No qual está o santo lenho da cruz. O relicário é aberto e exposto e põe-se na mesa tanto o lenho da cruz quanto a inscrição. A inscrição que tinha em cima da cruz. Parece que a parte que ficou conservado lá em Egito, lá em Jerusalém, era aquela parte de cima da cruz que tem a inscrição, né? Eu esqueci como se chama o nome, aquela parte assim, que corta é o partíbulo, né? Agora a parte que ficava em pé, eu esqueci o nome. Então, aquele pedaço ficava guardado dentro de um relicário de prata, veja, né? Recoberto de ouro, né? Dourado. Depois de ter sido colocado na mesa, o bispo sentado aperta com as duas mãos as extremidades do santo lenho. Por sua vez, os diáconos que estão de pé ao redor o vigiam. Ele segura assim, né, o lenho, né? E os diáconos ficam aqui ao redor da mesa vigiando. Agora entenda por que é que os diáconos estão vigiando. Não é ao bispo que os diáconos estão vigiando, né? Interessante, é engraçado, chega até a ser engraçado. De fato, ela vai explicar por quê. Este é assim vigiado, o lenho, né? Porque é costume que, vindo um a um, todo o povo, tanto os fiéis quanto os catecúmenos, inclinem-se à mesa, beijem o santo lenho e sigam adiante. E porque se diz alguém ter cravado, não sei quando, uma mordida e ter roubado um pedaço. É engraçado, mas é verdade. Ela diz que os diáconos ficam vigiando, claro, o povo sabendo que ali era o lenho. Esses dias foi descoberto na Catedral de Fortaleza, estava lá, como é que se esquece uma relíquia dessa, só algumas igrejas do mundo é que tem, um pedacinho minúsculo mesmo, do lenho da cruz de Jesus, que é colocado coincidentemente dentro de uma cruz de prata, uma cruz desse tamanho, mas lá no centro, minúsculo, bem pedacinho, que foi mandado da Santa Sé para a Catedral de Fortaleza em 1929, né? Tem lá a documentação toda da Santa Sé mandada, né? Claro, essa relíquia não fica exposta assim, né? Porque, né? Por motivos óbvios. Então, se diz que quando iam se expor o lenho da cruz, na sexta-feira da Paixão, lá em Jerusalém, que aí eles usavam a cruz de verdade, a própria cruz que crucificou Jesus, onde Jesus foi crucificado, melhor dizendo, não é? Então tinha gente que queria arrancar a lasquinha, lógico, né? Isso acontece em todo lugar, não é? E aí aí o bispo proibiu de tocar, só podia fazer inclinação ou beijar. Como podia beijar, e aí você vai ver que depois nem beijar pode mais, é só fazer inclinação, porque um gaiato lá abocanhou um pedaço da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então ela continua na Egéria aqui. E porque se diz alguém ter cravado, não sei quando, uma mordida e ter roubado um pedaço do santo lenho. Por isso agora ele é guardado pelos diáconos, os quais ficam em pé à volta, para que ninguém ao chegar perto, ouse novamente proceder assim. Quer dizer, é engraçado, mas foi considerado um atrevimento, né? Porque, e a falta de respeito, até porque se todo mundo chegar e tirar um pedaço, daqui a pouco não tem mais cruz de jeito nenhum. E assim, pois, tudo que o povo passa, um por um, todos se inclinando, primeiro tocando com a testa e depois com os olhos a cruz e a inscrição, e assim, beijando a cruz, passam adiante. Porém, ninguém põe a mão para tocá-la. Proibido tocá-la. Então, os fiéis fazem assim, ou rapidamente, porque senão o diácono mete a mão no meio, para a pessoa não morder, não é? E passa adiante. Agora, tocar, ninguém toca mais, vai porque, né?
Então, continuando aqui o autor, terminamos a citação de Egéria, né? Além da igreja de Jerusalém, outras igrejas onde uma relíquia da Santa Cruz pudesse ser encontrada. Desenvolveu-se a partir do século IV a prática da adoração da cruz. Depois que acharam essa relíquia que estava perdida lá em Fortaleza, eu não sei como vão fazer. Eu acho que iriam fazer assim esse ano lá em Fortaleza, mas aí com essa situação do coronavírus. Em Roma, desde o século VI, VII, VIII, desde o século VIII, às 14 horas tinha início a celebração da palavra da Basílica de São João de Latrão. Primeiro ele explicou como é que acontecia lá em Jerusalém, agora vai explicar como acontecia em Roma. Em Roma, desde o século VIII, às 14 horas, tinha início a celebração da palavra da Basílica de São João de Latrão. Muitas pessoas pensam que a Catedral de Roma é a Basílica de São Pedro. Não é. A Basílica de São Pedro é onde está a Cátedra de Pedro, o altar da confissão, onde o Papa celebra. Mas a Catedral de Roma é a Basílica de São João em Laterano, né? São João de Latrão. Dessa basílica, os cristãos iam em procissão. O Papa portava a relíquia da cruz com os pés descalços, né? Fazendo alusão à sarça ardente, né? A presença de Deus. Até hoje, no rito, ainda se pode fazer isso, né? Quando se vai beijar a cruz, se tira os sapatos, né? O celebrante, né? E a casula também. A igreja da Santa Cruz, lá colocada, a relíquia sobre o altar, por primeiro o Papa, depois o clero e por fim os leigos adoravam a cruz. Depois era feita a proclamação da palavra. Concluído esse rito, as pessoas retornavam à Basílica de São João de Latrão para o rito da comunhão. Quanto a essa, até o século XI, todos os fiéis celebrantes podiam recebê-la. Desde o século XII, porém, por ordem do Papa Inocêncio III, 1161 e 216, ela passou a ser reservada ao presbítero celebrante. Em 1955, aquilo que dizíamos de Pio XII, o Papa Pio XII a estendeu novamente a todos os fiéis. Todavia, é certo que em Roma, até o século VII, ninguém comungava nem na Sexta-feira Santa, nem no Sábado Santo, por motivos óbvios, né? A esse respeito escreveu o Papa Inocêncio I. É evidente, Inocêncio I é do século IV, né? É evidente que os apóstolos, nesses 2 dias, estavam mergulhados na tristeza e se esconderam com medo dos judeus. Não há dúvida de que nesses 2 dias eles tenham jejuado. Assim criou-se na igreja a tradição de não celebrar os santos mistérios nesses 2 dias. Além do mais, na ausência de Cristo, o esposo, aquela citação que já dissemos, Mateus 9, 14 a 15, deve-se fazer jejum, não somente do pão material, mas também do pão espiritual, enquanto se espera o seu retorno. Então, esse foi um pouco de como apareceu a liturgia, o rito da Sexta-feira da Paixão. Agora nós vamos ver, não é, a espiritualidade da Sexta-feira da Paixão. Né? Como é que a gente vive esse dia? Né? A espiritualidade é o modo de viver esse dia. Né? Então, o que é que a gente reza, como a gente se coloca diante de Deus, mais do que dizer fórmulas, mas como é a atitude do coração. Então, da celebração da Sexta-feira Santa, com a oração universal dos fiéis, a teologia e a espiritualidade da celebração da Sexta-feira Santa. Com a oração universal dos fiéis, durante a celebração da Sexta-feira Santa, todos os fiéis celebrantes são levados aos pés da cruz. E dali, após a proclamação da palavra, todos se abrem à caridade, orando pela Santa Igreja, pelo Papa, por todas as ordens sacras e por todos os fiéis,
pelos catecúmenos, pela unidade dos cristãos, pelos judeus, pelos não cristãos, por aqueles que não creem em Deus, pelos governantes e pelos atribulados. Então, o primeiro pensamento que aparece sobre a espiritualidade da Sexta-feira da Paixão é que estar diante da cruz do Senhor, contemplar o Senhor na sua paixão, é abrir-se à caridade, a caridade orante. Às vezes a gente pensa que caridade é apenas fazer algo de material. E às vezes a gente até pensa que rezar e interceder nem é alguma coisa. Isso é muito triste. A oração tem um poder feito, muito poder. E quem reza por nós faz um grande ato de caridade. Né? Nós devemos ser muito agradecidos por uma pessoa que reza por nós. Porque ela está, como é que se diz, trazendo a bênção de Deus para a nossa vida. A igreja, compreendendo isso, quando ela está diante do momento supremo que Cristo entrega a sua vida, ela não perde tempo. Ela compreendeu isso desde o início. Ela pede por tudo aquilo que se tem que pedir naquele momento. Se pede pelos judeus, se pede pelos que não creem em Deus, pelos que não creem em Cristo, pelos governantes, pelos que passam fome, pelos viajantes, os transeuntes, pelos que padecem tribulações. Você vai ver na Sexta-feira da Paixão as solenes intenções. Então, e aquelas que também a gente pode acrescentar no nosso coração, porque contemplamos a cruz de Cristo, da qual brota a salvação. Assim como Cristo se deu, é claro que olhando para a cruz nós nos damos também. Não teria esse sentido. Por isso a igreja, a gente poderia pensar, mas a dia da Sexta-feira da Paixão poderia estar concentrada na cruz. Mas ela está concentrada na cruz. Mas a concentração na cruz, vamos dizer assim, contemplar a cruz de Cristo nos leva necessariamente à abertura para o outro. Por isso ela aproveita para rezar pelo mundo todo, por todas as necessidades do mundo todo. Depois vai dizer, numa celebração habitual, após as preces, inicia-se a liturgia eucarística. No caso da celebração desse dia, porque não se celebra a ceia do Senhor, tem-se início o rito da adoração da cruz, visto que a liturgia deste dia encontra-se no sacrifício cruento de Cristo. Então apresenta-se a cruz para que a pessoa de Cristo e o mistério de sua morte salvífica por todos sejam adorados. Mas antes da adoração, a cruz é elevada. A igreja ergue o sinal da vitória do Senhor e os fiéis celebram, cantam, vinde adoremos. De qualquer forma, em momento algum se separa a morte de Cristo da sua ressurreição. E esse é um dos motivos também que voltou-se a comungar na Sexta-feira da Paixão. Porque mesmo que nós estejamos concentrados na paixão do Senhor naquele dia, a igreja nunca separa paixão, morte e ressurreição. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa aqui também, e uma pessoa disse, não, a missa não é paixão, morte e ressurreição, Jesus morre ali no altar. Eu disse para a pessoa, bom, se ele morrer no altar, não pode fazer mais nada, né? É por isso mesmo que a igreja não comunga na Sexta-feira da Paixão, não comungava, aliás, não comungava, e também porque nesse dia, porque se jejua e se faz penitência, porque o esposo está ausente. Então, se Jesus só morre no altar, o morto não pode fazer nada. Você já ouviu falar que o morto possa fazer alguma coisa? Nunca. O morto, é defunto. Né? O morto não fala, não anda, não pensa, está morto. Né? Então, o mistério da paixão do Senhor é inseparável da ressurreição. É paixão, morte e ressurreição. Né? Isso é um dos motivos porque se voltou a comungar, para lembrar que nós estamos tristes, jejuando, fazendo penitência, mas ao mesmo tempo ali no mistério está contido a ressurreição. Né? De qualquer forma, em momento algum se separa a morte de Cristo da sua ressurreição.
Então, nós podemos olhar, nós vamos falar agora sobre o ano litúrgico e sobre as leituras que se faz naquele dia, né? Então, nós vimos ontem a introdução geral ao missal romano, na página aqui 169. Quando falávamos do tríduo pascal. Então, na introdução geral ao missal romano, né, se falava: na sexta-feira da paixão do Senhor, observe por toda parte o sagrado jejum pascal, e onde for oportuno também no sábado santo até a vigília pascal. Antigamente, falando sobre o jejum, ainda, né, porque era uma prática de preceito naquele dia, se jejuava toda a quaresma, né? Até expliquei que a quaresma começa na quarta-feira de cinza e não no primeiro domingo, para compensar os domingos que não se pode jejuar. No início da igreja, e os monges, certas ordens monásticas, como a ordem cisterciense da estrita observância, pelo menos no mosteiro de Orval, onde o nosso padre fundador viveu, era desse jeito até o Concílio Vaticano II, não sei, não sabemos agora, mas era assim. Eu estive lá em 2017, mas claro que eu não fui na Semana Santa, né? Eu fui na Páscoa, né? Bom, e também não perguntei como é que eles faziam agora. Como é que se jejuava os 40 dias? Normalmente, pela manhã se tomava uma refeição muito simples, muito só para não ficar com o estômago vazio. E se passava o dia assim. Bom, as pessoas antigas tinham muito mais saúde do que hoje, né? E às 4 horas da tarde se tinha uma refeição completa. Pronto, acabou. Padre, só isso, só isso. Pela manhã um café simples, talvez um pão com manteiga, um pedaço de queijo, uma coisa assim, mas o pão substancioso, né? Esse pão com bromato, mas um pão substancioso, com um pedaço de queijo ou manteiga, café, talvez sem leite, não sei, ou com um pouco de leite, e pronto. E aí até as 4 horas da tarde, né? Até as 4 horas da tarde, aí 4 horas da tarde, os monges em Orval, ou na antiguidade, o povo todo, iam tomar uma refeição completa. E tchau, pronto, acabou. Iam dormir, se sentir fome, só pode comer no outro dia. E olha lá. Então era esse o jejum rigoroso. A igreja leva em conta que as pessoas não têm tanta saúde no tempo que nós vivemos agora, não é? A gente até desacostumou a jejuar. Antigamente também, até a reforma do concílio, era de obrigação toda quarta e sexta da quaresma. E agora ficou só na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira da paixão. Com todo respeito, nós questionamos essa norma, porque se nós não acostumamos a jejuar de uma certa forma, e se coloca hoje no direito canônico, o jejum pode ser substituído por outras coisas, mas se a gente não se acostuma a jejuar, que deveríamos nos acostumar a jejuar, e aqui eu vou abrir um parênteses enquanto eu estou lembrando, para não esquecer, durante a oitava de Páscoa não se jejua, né? Sexta-feira da oitava da Páscoa não se jejua, porque é solenidade, a solenidade se estende por uma semana, né? E normalmente no tempo de Páscoa há dúvida se jejua ou não, né? Mas façam, se for fazer alguma penitência, façam uma penitência mais reduzida enquanto durar a Páscoa, né? Quando começar o tempo comum, então façam uma penitência mais rigorosa. Mas como eu ia dizendo, aí a obrigação restrita é somente a quarta-feira de cinza e a sexta-feira da paixão agora, de preceito mesmo. Se isso acontece, se coloca uma norma assim, torna-se muito difícil uma pessoa que não jejua, que não está habituada a jejuar por devoção, para autoformação, para exercício espiritual, jejuar 2 vezes durante o ano. Vai ser muito difícil, né? Porque jejum também é uma questão do corpo se acostumar. No início a pessoa sente dor de cabeça, alguns passam mal assim, no sentido que
não se sentem bem e tudo mais. Mas quando se acostuma a jejuar, não é? Então, e jejum também tem benefícios medicinais até, não é? Purifica o organismo também. Mas é claro que nós não jejuamos pura e simplesmente por isso. Mas, eu estava dizendo, né? E o jejum tem aquelas 3 dimensões: o desejo de Deus, criar a fome que a gente sente, aquele desejo de Deus, o autodomínio, a consequência, e a partilha, a abertura para o outro. Não tem sentido jejuar e para se empanturrar, né? Se alguém quiser jejuar agora, hoje na sexta-feira, bom, na sexta-feira deverá jejuar porque é de preceito. E se quiser acrescentar o sábado santo também, que na tradição antiga também era de jejum, ou esperando a ressurreição, pode. Mas não tem sentido jejuar esses 2 dias agora, ou agora na quarta-feira de trevas, guardando para comer tudo no domingo de Páscoa, né? Para se empanturrar de comida. Claro que no domingo de Páscoa a gente vai fazer uma festa com a família e tudo mais, comer uma coisa melhor e tudo mais, mas não é para se empanturrar, né? Senão o jejum não tem sentido, né? Então, na sexta-feira da Paixão do Senhor, observe-se por toda parte o sagrado jejum pascal e onde for oportuno também no sábado santo até a vigília pascal. Eu tenho um livrinho aqui que eu gosto muito dele, um livro muito simples, né? Escrito pela irmã Emanuel, lá de Medjugorje, edições da editora Canção Nova, né? Cura e Libertação pelo Jejum. É um livro muito bom que ensina a jejuar, não é? Ensina a fazer o pão do jejum, como se faz lá em Medjugorje, mas também tem outros modos. E tem vários tipos de jejum aqui, né? Vários modos de jejuar, né? Só para apresentar. E agora nós vamos ver o que é que a introdução ao lecionário fala das leituras da Sexta-feira da Paixão, né? Aqui eu tenho o missal da Assembleia Cristã, né? Página 241. Então, o sacro tríduo pascal, tríduo sacro e tempo pascal. Aí, sobre a liturgia da sexta-feira, né? A ação litúrgica da Sexta-feira Santa chega ao seu momento culminante no relato segundo São João da Paixão, daquele que, como servo do Senhor, anunciado no livro de Isaías, que é a primeira leitura, do capítulo 52, 13, até o capítulo 53, versículo 12. Né? É uma longa leitura. Né? Depois o Salmo 30, ao Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Né? Anunciando o livro de Isaías, tornou-se realmente o único sacerdote a oferecer-se a si mesmo ao Pai. Então, nessas leituras, a segunda leitura da carta aos Hebreus, né? Ele foi obediente até a cruz, né? E ofereceu-se como sumo sacerdote. É interessante que a liturgia da Sexta-feira da Paixão apresenta a morte de Cristo na cruz como um sacerdócio, né? Ele é o sumo sacerdote. É interessante isso. E esses dias eu estava vendo um estudo especial sobre a coroação de espinhos, né? E inclusive essa pessoa, o autor, esqueci o nome dele, ele é brasileiro, né? Ele é paulista, que escreveu esse livro. Até o cardeal arcebispo de São Paulo escreveu a apresentação desse livro, que vai ser lançado, acho que agora com essa confusão do coronavírus, ficou adiado, não se sabe quando faz, mas uma pesquisa muito séria, muito interessante. Eu vi assim a apresentação inicial e tudo mais, onde se fala que a coroa de espinhos de Jesus, alguns diziam que não era só isso já se sabia, que não era apenas uma coroa muito bonita, como a gente faz assim, muito bem trançada nas imagens do Nosso Senhor, né? Alguns diziam que estava mais para um capacete, né? Do que de uma verdadeira coroa, um capacete que espinzinhava, né? Esse estudioso, né, que ele tem lá nas suas pesquisas, em suas bases, onde ele foi pesquisar e tudo mais,
infelizmente esqueci o nome dele, esqueci de anotar e apresentar, ele chega à conclusão que não era apenas um capacete, mas era uma mitra aquelas que os sumos sacerdotes usavam. Então Jesus foi escarnecido pelos soldados romanos e certamente sob a influência dos judeus, né, como sacerdote. Talvez porque tenha se rebelado, no bom sentido, contra o sinédrio, né? Mas que aquela coroa de espinho tinha mais ou menos a forma da antiga mitra, aquele chapéu que o bispo usa, né, nas missas solenes, né? A antiga mitra que o sumo sacerdote usava. Então era uma confissão de fé na boca de quem não tinha fé, soldados romanos ou judeus, né, que apontavam na cruz, né, não ele apenas como rei, nós sabemos rei, sacerdote e profeta, né, mas como sacerdote, o sumo sacerdote. Muito interessante essa tese, né? Tomara a Deus que essa situação do coronavírus passe o quanto antes, para que a gente possa contemplar essas maravilhas, né? Então, nós somos chamados a contemplar a partir das leituras, não é, apresentadas na sexta-feira da Paixão, o Cristo que é um mediador, um intercessor, não é? Essa leitura do profeta Isaías deve ser apresentada assim com muita contrição, muito amor, não é? Ela apresenta o mistério do povo judeu, né? Hoje de manhã na missa eu falava que o nosso fundador escreveu um artigo, antes mesmo dele começar a escrever vários livros, quando ele morava no mosteiro de Orval, o mistério do povo judeu. O que é o mistério do povo judeu? Durante muito tempo os rabinos, exegetas do Deutero Isaías, que é essa última parte do livro de Isaías, se questionava quem é esse mediador. É o povo de quem que está se falando? É o povo de Israel que se torna luz para todos os povos, como diz a primeira leitura hoje, né? De fato, o povo de Israel se tornou luz para todos os povos, porque Jesus não deixou de ser judeu. E na pessoa de Jesus, a salvação plena, ainda que Israel não reconheça, né? Na pessoa de Jesus, Deus, o Deus verdadeiro, se revelou a todos os povos. E revelou assim a sua intimidade, que ele é a Trindade. Né? Interessante isso. Então, a igreja, independente desse texto, quais eram as intenções quando se escreveu esse texto, do que a profecia se referia diretamente, se é o povo de Israel que tem essa vocação ou não, ou se é alguém em particular, mas é certo que a nossa liturgia aplica a pessoa do Messias, porque de fato acontece do jeito que é colocado aqui. Que vez escutemos a primeira leitura da sexta-feira, que vamos aproveitar e vamos escutar com contrição, né? Meditando, né? Ei, o meu servo será bem sucedido, sua ascensão será no mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo tão desfigurado, ele estava que não parecia ser um homem ou ter um aspecto humano. Em tudo nesse texto lembra a paixão do Senhor. Do mesmo modo, por isso é que é colocado como primeira leitura na sexta-feira da Paixão. Do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado conhecer a força do Senhor? Diante do Senhor ele cresceu como renovo de planta ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza nem atrativo para olharmos. Não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais. Porém, coberto de dores, cheio de sofrimentos. Passando por ele, tapávamos o rosto. Tão desprezível era, não fazíamos caso dele.
A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria ele mesmo nossas dores, e nós pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo o seu caminho, e o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca. Como cordeiro levado ao matadouro, ou como ovelha diante dos que a tosquiam, ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos, e por causa do pecado do meu povo foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre os ímpios, um túmulo entre os ricos. Até isso, né? Diz que o túmulo de Jesus, né, foi de um homem rico. Porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos. Não encontrou falsidade em suas palavras. São Pedro, numa das suas cartas, vai falar sobre isso, né? Oferecendo sua vida em expiação. Ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento alcançará luz e uma ciência perfeita. Meu servo justo fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. A vocação de Israel, a vocação no meio do mundo, se confunde necessariamente com a vocação do Messias, de mostrar o Deus verdadeiro ao mundo e de salvar este mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.